Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que eles esfregam a realidade na nossa cara. A verdadeira Black Pill você assiste por aqui. Peço encarecidamente, antes de você assistir esse vídeo, para você compartilhar nas mídias sociais, nos grupos de família, deixar o seu like para que as pessoas possam ter, né, pelo menos essa informação disponível na vida delas. Porque nós estamos falando de coisas aqui extremamente sérias, tá? Eu vou começar mostrando o desenho dos Simpsons e depois nós iremos ver as filmagens reais. Mas para eu trazer as filmagens reais, eu preciso que você tenha pelo menos a visão do que é mostrado na televisão. Afinal, a ficção imita a realidade. Isso aqui é um episódio dos Simpsons, tá? E nesse episódio, eu não sei se eu já cheguei a assistir esse episódio, mas me parece que o Homer ele é sequestrado por alienígenas, né, extraterrestres. De alguma maneira ele consegue voltar para a Terra. E aí ele cai em cima da Casa Branca, tá? Se não me falha a memória. Então quem está pilotando essa nave aqui é o Homer, né? Ele consegue voltar a tempo. Aí olha só que coisa interessante. A nave cai, né? Ela atraca aqui na Casa Branca, ok? E aí mostra, a câmera mostra como se o Homer estivesse fugindo, ó, olha só. Ele chega e olha só, ele chega aqui para as pessoas e fala o seguinte, tá? Eu vou colocar o áudio aqui, mas eu tenho que tomar muito cuidado com direitos autorais, tá? Olha só. Eu preciso dizer uma coisa importante para vocês. Aí tem o presidente e o vice-presidente, né? Olha só, o Homer, olha para você ver. Não é nada do que parece. Eles são reptilianos. E aí ele tira a máscara do presidente e do vice-presidente. E aí, basicamente, né, as pessoas ficam assustadas. Olha só. E aí elas tomam um susto com os reptilianos, ó. E eles precisam desse equipamento para poder respirar, né? Devido à era pré-diluviana. Então vamos assistir de novo, ó. A nave cai, o Homer sai correndo para alertar as pessoas. Eu não posso rodar o vídeo inteiro, tá? Peço perdão. E aí ele chega aqui, fala para as pessoas ouvirem ele e puxa e, olha só, eram reptilianos, né? Por que eu falo isso para você? A ficção, olha só, a ficção ela imita a realidade. A ficção imita a realidade. Não pense você que a ficção ela cria alguma coisa, não cria. Ela copia. E muitas vezes, por exemplo, Homem de Ferro. Você fala assim, nossa, quem teve a brilhante ideia de colocar um ser humano dentro de um traje tecnológico que consegue voar aos céus? Quem teve essa brilhante ideia? Aí você pega a história litúrgica do passado. Tubal-Caim tinha um traje de ferro. Nimrod tinha um traje de ferro. Já começa por aí, né? Então você vê basicamente a ficção imitando a realidade, né? Por exemplo, a tocha humana. Como é possível um ser humano transmutar em fogo, voar aos céus, pousar e transmutar na forma humana? Isso é impossível. Pois é, no mapa de Urbano Monte, que foi desenhado em 1493, mais de 500 anos atrás, no final da Argentina, numa região chamada Fim del Mundo, lá tem os homens que se transmutam em fogo, que era uma rota de navegantes que deveria ser evitada. Por que colocaram assim? Né? Homens se transmutam em fogo. Então você começa a ver. Você vê aqueles desenhos de Hércules, né? Você vê metade homem, metade cavalo, né? O centauro, o minotauro. E você vê no mapa de Urbano Monte esses seres existindo também, coexistindo. Então a ficção, ela imita a realidade, na minha visão, na minha concepção. Então a primeira filmagem aqui é essa, tá? A segunda filmagem, agora a coisa vai ficar um pouco estranha. É essa aqui, ó. Tá? Na verdade, eu vou colocar um outro desenho. Esse aqui é um outro desenho, e aí eu coloco a filmagem, tá? Aí você vê, tipo, eu não sei se é a Katy Perry, eu não conheço de atores. Eu sei que essa aqui é a Rainha Elizabeth, né?
Esse aqui é um daqueles atores do Homem-Formiga. E esse aqui eu acho que é. Eu não sei se é Katy Perry, cara. Taylor Swift, alguma coisa assim. E aí vocês podem ver aqui ao fundo, ó, é uma festa, né, de reptilianos, né? Aí a Taylor Swift está conversando com a rainha e olha só, ela chega aqui para tomar um drink, ó, e olha só, elas se transformam, né? Dão um brinde e olha lá. A ficção, ela imita a realidade. Aí nós temos essa filmagem aqui, ó, uma filmagem antiga, mas é muito interessante. Isso aqui é dentro da Casa Branca, dentro de uma pauta política, com senadores, com deputados, com o exército. E, meu, o cara me transforma em reptiliano no meio da Casa Branca. E aí é o desespero que as pessoas ficaram, tá? O desespero. Ele tá conversando, né? Esse cara tá conversando. E olha só, esse cara aqui não é ele que se transforma, tá? Não é ele que se transforma. Quem vai se transformar é outra pessoa. Olha só, ele tá conversando e veja a feição dele. Ele olha bem estranho, desacreditado. Ele toma um susto, ó. Olha só. Ele pula para trás da cadeira, ó. E nesse momento aqui, pessoal, ó, um monte de gente começa a cobrir esse cara aqui, ó. Começa a cobrir esse cara aqui, ó. Olha só. Um monte de gente começa a cobrir, tá? Eles afastam você vai ver que eles vão começar a afastar as câmeras. Um monte de gente começa a cobrir. Tampam as visões, ó. Eles vão tampando as visões, vão afastando as câmeras. Olha só, vão sumindo com o cara. Esse cara aqui, ó. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Nós, seres humanos, nós enxergamos uma pequena fração do espectro visual. Nós só enxergamos 1% do mundo. Os outros 99% nós não enxergamos. E aí o que acontece? Esses reptilianos eles têm uma outra frequência. E aí eles usam um disfarce. Só que tem momentos que o disfarce falha. E aí isso fez com que os caras se levantassem. Olha lá, esse cara aqui, ó. E aí esse cara, ele vai embora, se retira, né? Ele conseguiu voltar a normal. E olha só, todo mundo cobrindo. E olha que coisa, ele está conversando, ele assusta esse cara aqui, ó. Ele vê algo estranho, ele assusta, e de repente a galera todinha, olha só, todo mundo ali vai lá, cobre esse cara, tá? E levam ele embora, né? Aí você vai me falar assim, ah, meu, você tá exagerando, né? Só uma coisa, a minha garganta tá ruim, pessoal, porque eu tô mexendo com obra, tá? Eu tô finalizando uma obra e pó de brita é terrível, cara. Se tem uma coisa que me faz tossir é pó de cimento e pó de brita, cara. E aí bota esse pó de cimento na bitoneira e ela fica girando. Meu, e pedreiro você sabe muito bem como é que é, né? Eles não têm cuidado nenhum. E aí vai aquela fumaça, né, demoníaca pra cima e começa a jogar aquele pó em cima da gente. E é horrível, cara. Eu tô contando os dias para terminar minha obra. Obra, né? A felicidade é quando começa e quando termina. Eu já tô na parte que termina, doido para terminar, né? E aí, basicamente, eu tô com a voz horrível, cara. Horrível, 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 por conta de cimento, né? Então fica aí a dica para vocês. Aí nós temos um relato. Isso aqui acho que é um canal no YouTube, tá? Chama Paranormal Experience. E esse cara aqui, ele foi convidado a palestrar. É um caso que quem pesquisou foi Olha só. até um caso que quem pesquisou foi um amigo meu, Mário Rangel, em Santa Catarina, duas moças estavam na praia, encontraram dois rapagões ali, se interessaram, bateram papo, aí resolveram sair de noite de casa. Ah, é importante eu falar isso para vocês. Os reptilianos, eles são amorosos. Não, não porque eles são amorosos,
Eles gostam disso aqui. Eu sei que parece loucura, mas é a realidade, cara. Poderia eu distorcer os fatos aqui para não parecer. Então o que acontece, né? Inclusive os seriados tudo falam isso, né? O que acontece? Esse cara tá falando aqui o seguinte: na praia de Santa Catarina, duas mulheres encontraram dois caras para fazer isso aqui, ó, né? Aí entraram no carro com o cara, com os dois caras, e um dos caras falou assim: será que eu conto pra ela? Será que eu conto pra ela? E o outro falou assim: ah, eu acho que você não deve contar, não. Carro, etc, etc, etc. E quando elas estavam no carro, isso está relatado no livro do Mário Rangel. Pode, se você quiser colocar, pode colocar. Ufologia com ou sem hipnose. São dois livros, Depois eu vou explicar essa parte da hipnose aqui pra você entender. está lá esse caso. E as moças estavam, eles saíram à noite, as moças ficaram no banco de trás do carro, e os dois homens estavam conversando, aí um deles chegou e falou, vamos contar para elas? Então, o que aconteceu aqui é o seguinte: um dos caras quis contar pra elas que era reptiliano. E o outro falou: não, não tem que contar. E aí o que aconteceu foi o seguinte: no final, do contexto final, eles contaram pra ela que eles eram reptilianos. E de alguma maneira que nós não conhecemos, eu não quero nem conhecer para te falar bem a verdade, eles se transmutaram em réptil. Eles estavam em formato humano. Sabe aquela personagem, eu não sei se é mística, aquela personagem que é azulada do X-Men, os mutantes lá, ó, que ela se transforma em qualquer coisa? É mais ou menos isso aí. E aí os caras, seres humanos, se transformaram em réptil. As mulheres assustaram, elas abriram a porta do carro, fugiram, né? E depois elas relataram isso, né? Uma equipe de pesquisador, ufólogo, amador, foi lá e registrou o caso, contou tá no livro. Então foi isso que aconteceu, tá? Meu, e assim, o filme Day Live, Eles Vivem, nos mostra que não é só um ou outro reptiliano que está no planeta Terra, são milhares e milhões ocupando posições de prestígio, né? E muitas vezes posições menores também, né? E aí a gente que não percebe, a gente que não percebe. Inclusive o próprio MIB, Homem de Preto, mostra muito isso, né? Pessoas que ocupam funções normais, mas que não são humanos, né? E aí ele tá contando esse caso aqui no Paranormal Experience, né? Eu vou falar pra vocês que eu já cheguei a presenciar, eu não sei se eu cheguei a presenciar um reptiliano, acho que até porque eu acho que não. Mas teve umas vezes aí que eu comecei a falar sobre bruxaria e falar para as pessoas como que você reverte os processos de bruxaria. Cara, eu falei numa seita chamada Wicca. Eu nunca mais vou esquecer disso, né? E aí o que acontece? Foi eu falar dessa seita, eu fui visitado por uma porrada de entidade, cara. Graças a Deus, deu tudo certo, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo expulsou. Mas eu tive uns 6 meses de injeção de saco. Só porque eu fui explicar uma coisa religiosa, né? Mas é aquilo, a internet hoje em dia é intolerável, né? E aí, aquilo que eu falo pra vocês. Imagina as mulheres, né? Elas estavam de saída e os caras iriam se transformar, né? Imagina, cara. Aí eu falo, quantas pessoas que não desaparecem, né? Quantas pessoas que não desaparecem e a gente nem fica sabendo, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que orar o Criador. A gente, mas nós estamos desprotegidas nesse mundo. Não, não estamos, cara. Jesus está aí. Só que as pessoas, elas não entendem o que é o relacionamento com Cristo. Elas não entendem. Eu peço todos os dias para que Jesus possa enviar um anjo, um sentinela para resguardar a minha família. Todo dia, quando eu vou. Sabe, eu tenho uma rotina de oração que eu sempre oro o Salmo 91. Eu já até falei aqui dos milagres, né? E aí eu peço a Jesus para que ele envie um dos anjos dele para resguardar a minha família. Para que coloque uma proteção espiritual e que nos proteja dessas entidades. E eu tenho certeza, 100% de certeza, que o Criador faz isso. Por que ele faz isso? Porque em tudo que pedires em meu nome, tenho a certeza de receber. Então eu faço. As pessoas que não aprenderam a orar corretamente. As pessoas querem carro, querem fama, querem glória e esquecem do principal, proteção, porque o mundo jaz no maligno. Então muita coisa ela vem acontecendo. Aí o outro falou, não sei se seria bom. Eu acho que não vai ter problema. Não sei, eu acho melhor não. E as moças vendo aquilo até, elas ficaram. É o caso desesperada, tal. O que estava visitando falou, vai, vamos. Eles se transformaram em lagartos.
As duas mães foram encontradas dentro do carro e saíram chorando. As pessoas não estão preparadas para essa realidade, né, pessoal? Não estão preparadas. E aí, que é o que acaba acontecendo é isso aí, ó, né? Então, qual que é a moral da história? Qual que é a moral da história? O que eu aprendi? Qual a lição que eu aprendi, tá? Eu conheço muito bem o mundo espiritual. Aqui que é mundo espiritual é um campo de visão espectral que nós não conseguimos enxergar. Não existe uma dimensão espiritual. A dimensão espiritual é essa. Não existe uma dimensão tipo Gust ou Gasparzinho. Não, é essa dimensão. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de enxergar. Nosso olho, ele só enxerga uma faixa. 99% do mundo nós não enxergamos. Então, a gente fala que é outra dimensão, mas na verdade a gente não consegue enxergar. E aí, qual que é a lição que eu aprendi nisso, né? A lição é o seguinte: sempre mantenha a sua fé em dia, a sua oração em dia. Você tem que lembrar que o mundo é uma batalha, é uma guerra. E é travada com unhas e dentes. Sempre ore por você, por seus familiares. Porque você não conhece o mundo espiritual, você não sabe o que esperar. Já teve casos em minha vida que fizeram, assim, é claro que o dia que eu for dessa para melhor vai ser na vontade de Deus. Eu não posso acrescentar nem um segundo a mais. Mas teve casos, cara, que assim, eu senti que tinha alguma coisa errada, querendo me puxar para as trevas, sabe? Pro inferno. E aí eu clamei o Criador. Isso foi numa época que eu tinha parado de orar, que eu estava mais rebelde na minha vida, uma época que eu tava brigado com Deus, né? E aí eu parei de orar, parei de tudo, porque eu fiquei bem pé da vida e tal. E aí as trevas aproveitaram desses momentos para tentar me puxar meu tapete, né? Graças ao Criador, eu clamei ao Criador, né? Me reconciliei com Ele. E assim, as trevas, eu vou chamar de trevas, tá? Eles adoram colocar você contra o Criador. Fazer com que você brigue com o Criador. Para você perder a sua proteção e aparecer a rara oportunidade deles levarem você para o inferno. Porque o inferno é o lugar de habitação deles. O inferno, meu irmão, é a dimensão que eles vão quando tudo acabar. E essa dimensão precisa de energia. E a energia melhor que existe é a humana, né? Para fazer essa engrenagem funcionar. Então é por isso que eles estão trabalhando arduamente, tá? Pelo menos é o que eu acredito aí, tá? Então, assim, sobre essa questão aí de reptilianos, meu, ó, é isso aí, cara. É o tempo todo, ó. É o tempo todo. Você vê o cara se assustando, ó. O cara ele dá um pulo para trás, ele se assusta porque o que ele viu, né, ver isso aqui transmutado não é fácil. E rapidamente a galera inteira, ó, o cara se abaixou, né, para se esconder, e a galera inteira tampando. Assim, é o tanto de gente para tampar o cara, né? Pois é, então assim, infelizmente é o mundo que nós vivemos, é o que eu acredito, tá? Por isso, manter a proteção do Criador é tão importante, tá? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Quem quiser conhecer meu trabalho, links aí na descrição. Fiquem na paz.